Cumprimentamos a todos os nossos queridos e amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de juntos aprendermos mais da palavra do Senhor e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, de sua vontade e do Espírito Santo, que nós muito necessitamos, não é? Então nós vamos orar agora para darmos início em mais esta programação. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós agradecemos a Ti por mais este privilégio de estarmos juntos, reunidos ao redor da Santa Palavra do Senhor, através deste meio virtual que o Senhor tem criado, ó Pai. E nós agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pela saúde, pela paz. E agora pedimos a direção do Senhor para esse trabalho, que o Senhor nos dê inspiração para falar e também que a mesma inspiração esteja sobre aqueles que vão ouvir a palavra, ó Pai. Que o Espírito Santo possa trabalhar nos corações, dando a bênção que cada um precisa. E tudo isso nós pedimos humildemente no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém. Amém. Graças a Deus. A escritura que vamos ler, meus amados irmãos, está na primeira carta do apóstolo São Pedro,
capítulo 4, começando com o versículo 8. 1 a Pedro, capítulo 4, ou melhor dizendo, vamos reparar isto aqui, 1 de Pedro, não é? É diferente quando São Paulo escrevia uma carta para uma determinada igreja. Neste caso aqui é diferente. É 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de lembrar que esta programação tem a gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todas as quartas-feiras e na quarta-feira o nosso culto começa às 7h30 da noite. Mas nós temos meia hora de meditação, que é enquanto se ouve um solo, fica-se meditando na palavra de Deus, na mensagem, então isso começa às 7h. E às vezes a gente fala 7h30 e pode até confundir a cada um que esteja ouvindo, não é? Na verdade é assim, o horário mesmo de começar é 19 horas. Todos estamos lá já para meditarmos enquanto aguardamos o horário oficial do início do culto, que é 19h30, não é? Então vamos ver se a gente não esquece mais agora, sempre assim. E aos domingos, então, o horário do culto é às 18h30. E aí o culto começa às 7h, mas às 18h30 nós já estamos ali com aquele momento de meditação. Na cidade de Campinas, nós estamos localizados ali na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. O tabernáculo está estabelecido ali. Se você passar por ali, você logo vai ver ali escrito Tabernáculo Shalom, né? Então é Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, e os cultos ali são realizados às quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 8h30 da manhã. Então agora sim, dito isto, também lembrando que se você estiver assistindo e puder dar um clique ali no gostei, né? Usa-se dizer dar um like, né? Ali, e também inscrever-se no canal para que então o YouTube possa ir impulsionando cada vez mais os vídeos, que é de grande importância para os filhos de Deus, esse estudo da Santa Palavra do Senhor, não é? Então, não esqueçam de clicar no gostei, também se inscrever no canal e também ativar as notificações, porque aí quando os vídeos são publicados, já vai direto no seu dispositivo aí, pelo seu e-mail, não é? Muito bom então. E também mais um detalhe ainda, antes de prosseguirmos, se você tiver o seu pedido de oração e precisar da ajuda dos irmãos fazendo uma corrente de oração, são muitos irmãos, né? Fazendo uma corrente de oração para ajudá-lo em alguma necessidade, alguma enfermidade, algum problema, qualquer coisa, então você pode deixar o seu pedido aí nos comentários e nós estaremos orando na igreja, uma corrente de oração em seu favor e também mencionando aqui no culto seguinte, não é? Muito bom, então. Dito tudo isto, vamos aqui à leitura bíblica, conforme anunciado, em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, quem
a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? E nós vemos aqui que ele disse que as provas que vêm sobre nós é uma tentação que vem sobre nós e às vezes nós pensamos que pode parecer alguma coisa estranha, mas é Deus nos provando para ver se somos dignos de participarmos de sua glória, não é? Então foi isso que ele disse aqui. Mas vamos aqui agora para a mensagem O Arrebatamento, parágrafo 57, e nós prosseguiremos daí em diante. E agora nós verificamos que nesse dia, quando estão tentando lançar a Bíblia fora, aceito a igreja, a Bíblia não a quero. Quer dizer, alguém diria isto, né? Aceito a igreja, a Bíblia não a quero. A igreja, fecha aspas, estava abrindo e fechando aspas, né? Assim, eles podem simplesmente fazer qualquer tipo de credo ou qualquer outra coisa e caminhar por isso. Bem, como eu estava falando a outra noite em Chervo-Porto, a comunhão, quando matavam aquele cordeiro sacrificial, não devia haver nenhum fermento entre eles no decorrer dos 7 dias inteiros. É bom observar isso aí. Lá no tempo de Israel, na semana da Páscoa, não havia durante 7 dias fermento em casa nenhuma. Para que nós então tiremos a nossa conclusão, por que a Santa Ceia do Senhor, que é uma ordenança física, uma das 3 ordenanças físicas, né? Que são 3, batismo na água por imersão, lava-pés e Santa Ceia, são 3 ordenanças físicas. E a Santa Ceia, o pão que nós comemos, deve ser asmo, sem fermento, porque aquilo representa o seu alimento espiritual com o qual você está se alimentando diariamente na igreja. Representa a palavra, que é o nosso alimento espiritual. Então vamos prestar atenção nisso aqui, não é? É muito importante nós aprendermos isso, já que estamos estudando a palavra de Deus para termos um melhor conhecimento, uma melhor aproximação com o Senhor. Então, no decorrer dos 7 dias inteiros, nenhum fermento, nenhum pão fermentado, tudo tinha que ser asmo. Aquilo representava as 7 eras da igreja que nós temos no livro aqui. E não havia fermento. Então, as coisas que aconteciam no Velho Testamento, elas são representativas, elas são simbológicas, não é? Simbólicas, e representa alguma coisa que viria no futuro, no Novo Testamento da igreja, não é? Então, o fermento não podia estar na casa de ninguém durante 7 dias. E ele está dizendo aqui que isso era um tipo das 7 eras da igreja. Durante todas as 7 eras da igreja, não poderia haver fermento na palavra, na doutrina e assim sucessivamente. Aí ele continua aqui. O que? É algo misturado com isso.
e nós misturamos credos e denominações, tudo mais com a palavra. Então isso representa o fermento que estaria no pão lá no Velho Testamento. Então por isso não podia ter fermento na casa de ninguém. E são os credos misturados com a palavra, e ainda tentamos chamar isso a palavra. Nenhum fermento haverá nos 7 dias inteiros. E até mesmo o que se come hoje, não tentem guardar para amanhã. Queimem-no com o fogo antes que venha a luz do dia. Então, antes de amanhecer o outro dia, é necessário que se queime. Então, em se falando da Santa Ceia do Senhor, o pão que foi dado à Santa Ceia, nós teremos Santa Ceia agora, no próximo domingo, amanhã, na igreja em Santa Bárbara do Oeste, no tabernáculo ali em Santa Bárbara do Oeste. E quando nós damos a Santa Ceia com o pão asmo, depois o restante daquilo é trazido e é queimado antes que a luz do outro dia raie. Antigamente nós éramos ensinados que tinha que ser queimado antes da meia-noite. Mas não é assim que o profeta ensina. O profeta diz que tem que ser queimado antes da luz do próximo dia, antes do amanhecer, não é? Porque aquilo é um tipo de que em cada era Deus mandou a sua palavra pura, inadulterada, e aquilo não podia permanecer quando a luz do próximo dia raiasse, isto é, quando a mensagem do próximo mensageiro raiasse, não podia mais ter aquele pão do dia anterior. Era sem fermento, mas no próximo dia viria um outro pão sem fermento também, não é? Então isso é muito importante, são tipos que a gente deve observar. Antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo, essa seria a luz do próximo dia, não é? Haverá uma nova mensagem surgindo e uma coisa nova, veja, tentam preservar isso, porém, essa tem sido a atitude da igreja. Um reavivamento surge, e a primeira coisa que se nota dentro de aproximadamente 3 anos, eles começam uma organização devido a isso. Uma denominação começa, organização. Porém, você notou? Isso tem estado se espalhando por 20 anos. Agora deixa eu parar aqui de novo, quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó. Porém, você notou isto? Então é bom que se observe o que é isto que ele está dizendo aqui. Isto o quê? Não é? Ele está dizendo aqui, isto é esta mensagem de Malaquias 4, tem se espalhado. Então olha aí, isto é a mensagem de Malaquias 4. Isto tem estado se espalhando por 20 anos agora, e não há organização, e nunca haverá. Este é o fim. O trigo voltou ao grão novamente. Então isso aqui é muito bom se notar, é bom não se perder isso da mente, né, do nosso entendimento espiritual, que é esta mensagem. Ele disse, surgia uma luz nova, uma mensagem nova, mensagem luterana, wesleyana e tal. Aí, com prazo de 3 anos ou pouco mais, aquilo já estava denominado. Já tinha se tornado uma denominação, porque aquilo foi tão tremendo, aquilo foi tão bom para o povo, que era melhor se preservar aquilo. Aí os homens faziam a sua preservação, escrevendo seus estatutos, não é? Escrevendo seus dogmas, seus artigos, para preservar aquilo que foi muito maravilhoso que Deus mandou. Então, o homem, a igreja, criava uma denominação em torno daquilo,
não é? Agora, o profeta está dizendo aqui, ele pregou essa mensagem em 1965, não é? Ele está dizendo, isto já tem 20 anos e não tem se tornado ainda uma denominação. E nunca haverá de se tornar. Eu vou voltar aqui, quer ver? Isso já está se espalhando por 20 anos agora e não há organização e nunca haverá. É bom nós pensarmos numa coisa aqui, não é? A mensagem de Lutero foi verdadeira? Amém. Plenamente verdadeira, plenamente de Deus. A mensagem wesleyana foi verdadeira? Plenamente verdadeira e de Deus. A mensagem pentecostal, a restauração dos dons, foi verdadeiro? Foi uma obra do Espírito Santo? Plenamente verdadeiro. Só que daí os homens começaram, aquela geração começou a partir e foi ficando uma nova geração, e essa geração foi então denominando aquilo. É muito bom nós prestarmos atenção nisso, porque nós somos pessoas, eu penso que estou falando a pessoas de mente espiritual, né? Ou mentes espirituais, né? Então olha isto aqui, e nunca haverá. Então é bom que se note uma coisa: a mensagem pregada por William Branham, a mensagem de Malaquias 4, jamais se tornará uma denominação. Mas ocorre que muitos grupos se denominaram. A mensagem não, mas muitos grupos se denominaram e estão com os mesmos espíritos das demais denominações anteriores. Isso aqui é muito tremendo e é muito sério se pensar nisso. A mensagem não se denominou e nunca haverá se denominado, disse o profeta. Mas muitos grupos que dizem que creem na mensagem, dizem que creem em William Branham, profeta de Malaquias 4 e tal, já se denominaram por causa dos espíritos que entraram. É bom que as pessoas espirituais notem isto. Espíritos denominacionais, espíritos organizacionais têm entrado no meio de grupos. Então vamos em frente aqui, né? Esse é o fim. O trigo voltou ao grão novamente. O trigo voltou ao seu grão. A casca se retirou dele e o trigo tem de permanecer na presença do Filho para ser amadurecido. O Filho quer dizer o sol, né? O trigo tem que ficar agora na presença do sol para poder amadurecer. Para granou, agora tem que amadurecer. E os filhos de Deus, né, que são o trigo que brotaram agora, tem que permanecer na presença do Filho, que é o sol, que é o Senhor Jesus Cristo, para que então possamos ir adquirindo o amadurecimento, né? Então não em grupos denominados. Não é uma coisa estranha que não faz muito na costa leste, o grande blackout. Eles não puderam entender isso. O Texas escureceu semana passada. Eles não conseguem entender isto. Você não compreende que isso é um sinal. Você não sabe que as nações estão ruindo. Israel está em sua terra natal. E esses sinais estão indicando que nós estamos no fim. Ao mesmo tempo que está escurecendo, você não sabe que isso é um sinal que o profeta anunciou? Sim, mas no tempo da tarde haverá luz, que surgirá uma luz no tempo da tarde, quando os blackouts e coisas tais estiverem acontecendo da maneira que estão agora. Veja,
exatamente como escureceu. Nós vemos aqui que um grande líder religioso recentemente veio aqui, e ele está falando aqui, certamente é nos Estados Unidos, não é? Veio aqui. Lembra-se do tabernáculo quando vocês têm fitas, eu suponho, todos vocês peguem-nas, como o Senhor mostrou ali aquele dia no tabernáculo, exatamente onde aquelas eras da igreja estariam e como elas seriam. Eu as desenhei no quadro ali em cima. Aquelas eras da igreja que vocês veem aqui desenhadas num livro, e como aquele Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás, naquela parede, e as desenhou ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes olhando para isso. Isso aqui é um assunto verídico. Não sei se ainda existem pessoas vivas daquele tempo, não é? Porque eu estou fazendo aqui um cálculo. O profeta, o irmão Branham, nasceu em 1909. Então, em 2009 já seriam 100 anos, não é? E 2020 já seriam 119, não é? 100 com mais 20, 120, 122, por aí assim, não é? Anos. Então, possivelmente nós não tenhamos mais nenhuma pessoa viva que viu isto aqui acontecer. Mas a história não nega. A história que ficou escrita não pode negar os fatos que aconteceram, porque você não viveu aqui nos dias do descobrimento do Brasil, mas você sabe que o Brasil foi descoberto por causa da história, não é? E assim por diante. Então ele está dizendo uma coisa muito tremenda aqui, ó. Eu vou repetir a leitura, porque pode ser que passou por alto, alguém pode ter distraído um pouquinho, né? Então nós vamos reler aqui, eu estou voltando para nós relermos. Que ele disse: vocês têm as fitas, naquele dia, vamos aqui, vocês têm as fitas, eu suponho, todos vocês, peguem-nas, só que não tinha gravação de vídeo, mas era áudio, né? Então, peguem-nas como o Senhor, agora não perde isso não, presta atenção bem, como o Senhor mostrou ali aquele dia no tabernáculo, exatamente onde aquelas eras da igreja estariam e como elas seriam. Eu as desenhei no quadro ali em cima. Então eu acredito que muitos de vocês já viram, não é? Os da mensagem já estão familiarizados, não é? Mas se alguém não viu, ele desenhou um quadro ali na parede, no quadro negro ali, no tabernáculo Branham, nesse tempo, que ele está mencionando aqui, e ele colocou um gráfico das 7 eras da igreja. Eu não vou detalhar por causa do nosso tempo. E aí, presta atenção nisso que ele vai dizer aqui. Ali no quadro ali em cima, aquelas eras da igreja que vocês veem aqui desenhadas num livro. E como, agora aqui, não perca isto, por favor. E como aquele Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás, naquela parede, e as desenhou ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes olhando para isso. Então nós tivemos ali ao redor de 300 ou 400 pessoas, né? 300 ou 400
pessoas presentes que testemunharam isso, quando o Espírito Santo desceu, depois que ele desenhou as 7 eras da igreja no quadro. O Espírito Santo desceu na coluna de fogo, e vamos continuar aqui, 400 pessoas testemunhando isto, e exatamente quando esse grande líder partiu para cá, que saiu e foi para os Estados Unidos, né? Partiu para cá, a lua de algum modo escureceu. Então houve um eclipse na lua, nesse dia que esse grande líder mundial, né, foi até os Estados Unidos. Então nesse grande dia, nesse dia marcante, houve um eclipse muito grande na lua, no céu mesmo, na lua, no céu, né? E a lua, de algum modo, escureceu, e eles tiraram suas fotos da mesma maneira que foi desenhado ali. Então, quando houve esse eclipse, os observadores, né, então, tiraram as fotos da posição da lua, 7 posições. E cada vez que uma foto era tirada, a lua estava de uma certa forma, menos escura, depois mais escura, e depois mais, e assim por diante, não é? É isso que ele está mostrando aqui para nós, né? Ali na plataforma, como foi desenhado ali na plataforma. Agora, ele fez sua viagem aqui no dia 13, caminhou 13 passos, serviu a 13 comunhão, e a 13 a uma nação que é número 13. Isso aqui é muito significativo para nós, né? Deu 13 comunhão, caminhou 13 passos em uma nação, só essas duas coisas, né? Veio no dia 13, caminhou 13 passos, serviu a comunhão a 13 pessoas em uma nação cujo número é 13. Aonde está esse 13, não é? Lá em Apocalipse está escrito, no capítulo 13 de Apocalipse, não é? 13, e blackout vindo por toda parte. Você não vê onde nós estamos? Nós estamos no tempo do fim. Aleluia! Nós estamos no tempo do fim. Zombadores surgindo no último dia, dizendo: não há diferença no tempo em relação ao que era quando nossos pais dormiram, porque São Pedro disse isso, que surgiriam homens escarnecedores, zombadores, descrentes, que diriam isso. Essa história de volta de Jesus é conversa mole, é conversa. Não tem nada de arrebatamento, não tem vinda de Jesus, porque desde que eu era criança, o meu pai falava isso, e ele morreu e não aconteceu nada, e eu já estou velho e também não aconteceu nada. Era isso que São Pedro estava dizendo que os homens fariam, não é? Então é isso que eles estão fazendo agora. Quanto mais passa o tempo, mais incrédulos vamos ficando. Eu estou dizendo vamos, mas entre aspas, porque eu quero dizer incluindo a sociedade, a humanidade de um modo geral. Mas os crentes não. Os crentes verdadeiros não vão ficando incrédulos cada vez mais, não. Os crentes verdadeiros são filhos de Abraão. E Abraão, a Bíblia diz que quanto mais passava o tempo, quanto mais demorava para Deus cumprir a sua palavra, mais ele ia crendo que Deus era poderoso para fazê-lo. Os crentes são filhos de Abraão. Os crentes não vão ficando cada vez mais incrédulos, não. Eles vão ficando cada vez mais crentes e cada vez mais agindo ao contrário da lógica, ao contrário do que está acontecendo, porque tem que aprender a viver pela fé, né? Mas quando você que estas coisas começam a acontecer, erga a sua cabeça, apronte-se. Algo poderia acontecer a qualquer hora. Cristo vir por sua igreja. É o que nós estamos esperando, não é? O dia que Jesus vier, nós não vamos ter mais esse culto aqui.
e nem na igreja, e nem em lugar nenhum, não é? Então, agora, eles não creem nisto porque eles estão supostos, eles não compreendem que são os que estão cumprindo as Escrituras. Então, esses incrédulos que não creem na palavra de Deus, né, eles são religiosos, podem ser até religiosos, mas não creem e não podem ver o que Deus está fazendo nesta hora. Ele diz aqui, eles nem sabem que estão cumprindo as Escrituras que ficaram escritas aí há quase 2000 anos por São Pedro, ou mais até de 2000 anos, não é? Aí, ficaram aí e eles estão dando cumprimento àquilo. Por isso eles são incrédulos. Mas da mesma forma, você que é um crente, você que é um fiel, está dando cumprimento na outra parte, que é a parte positiva da palavra de Deus, que são aqueles que subirão no arrebatamento para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! As pessoas realmente não compreendem que, fazendo estas coisas e dizendo estas coisas, estão cumprindo as Escrituras. Mal Caifás, o sumo sacerdote, e todos aqueles sacerdotes daquele dia que zombavam e caçoavam dele, sabiam que o mesmo Deus, a respeito do qual eles estavam cantando, meu Deus, por que me desamparaste? O Salmo 22, né? Então, Davi escreveu isso no Salmo 22, e nos dias do Senhor Jesus Cristo, eles cantavam o cântico de Davi, que era o Salmo, que o livro de Salmos são cânticos, não é? Eles cantavam o Salmo 22 nos dias de suas reuniões na sinagoga e não sabiam que eles estavam dando cumprimento àquilo, não é? Olha que coisa terrível é essa. O Salmo 22, traspassaram-me as mãos e os pés, cantando isso no templo, e ele morrendo ali na cruz. Mal sabiam eles que estavam fazendo isso. Até mesmo Jesus orou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, porque foi predito pelas Escrituras que estariam cegos. O Senhor Jesus Cristo orou por eles e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, mas porque a Bíblia predisse que eles estariam cegos. Porque se eles não tivessem ficado cegos, eu não estaria pregando essa mensagem para vocês agora. Você não estaria ouvindo essa mensagem agora, se eles não tivessem ficado cegos pelo próprio Deus, para que o Evangelho viesse para nós. Aleluia, não é? Eu estou quase terminando já. Você sabia que está predito que a igreja protestante e todas as demais, não é? Nos últimos dias estariam cegas à mesma coisa, as Escrituras com Cristo do lado de fora, tentando entrar, como dizes, rico sou e de nada tenho falta, não sabes que és miserável e pobre e desgraçado e nu e cego. Apocalipse 3. Ali está, ou aí está, de volta à cegueira, pisando as coisas de Deus como se isso não significasse nada para eles. Zombando e caçoando disso, foi isso que a Bíblia disse. Então ele está dizendo aqui para nós que lá em Apocalipse, capítulo 3, está escrito, eis que estou à porta e bato. Isso está dizendo da era de Laodiceia, que é a era em que nós estamos vivendo. A Bíblia prediz que os homens estariam cegos outra vez, não é? Então é o que está escrito em Apocalipse 3,
aqui na era de Laodiceia, né? Que são cegos, miseráveis, pobres e nus, e não sabem. Do mesmo jeito que eles não sabiam lá nos dias de Jesus que eles estavam dando cumprimento nas Escrituras. Eles não sabem hoje que estão dando cumprimento nas Escrituras e estão cegos e não veem o que Deus está fazendo agora. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Então isso é bom ser notado e não perder também. E você guarda no seu tesouro de conhecimentos espirituais, não é? A Bíblia prediz que haveria esse arrebatamento e que haveria de ser por uma revelação. E nós estamos tendo essa revelação agora, mas a revelação não é para todos, não é? O Senhor Jesus Cristo perguntou a Pedro: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles perguntou para eles, não é, para os apóstolos. Eles disseram: uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista que ressuscitou, e assim por diante. Aí ele disse para eles: e vocês, vocês dizem que eu sou quem? Aí São Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! E ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra não era Pedro, é claro, e nem tampouco era o Senhor Jesus Cristo na sua carne, mas a pedra era a revelação que teria vindo de Deus para o apóstolo São Pedro. Era a revelação que veio para ele de quem era Jesus, de quem é que estava morrendo ali. Era o cumprimento das Escrituras. São Pedro recebeu essa revelação. Então essa revelação tem vindo para a noiva do Senhor Jesus Cristo para lhe mostrar em que hora nós estamos vivendo, em que momento estamos da história do Evangelho e de um modo geral da história da humanidade. E agora nós estamos aqui chegando ao final da nossa programação e nós vamos orar agora pedindo a bênção em favor do povo de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos ouvindo a Tua Santa Palavra e nós nem nos achamos dignos de receber essas tremendas revelações, porque isso é dado a um povo escolhido, a um povo especial, zeloso de boas obras, que não é outra coisa a não ser a noiva do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, agora nós pedimos mais uma vez o perdão por todos os nossos pecados, pedimos a cura divina em favor dos doentes, a solução dos problemas para cada um, a bênção do Senhor para os lares, que a paz, a harmonia do Espírito Santo, a alegria da salvação reine nos corações nesta hora, Senhor. E nós pedimos tudo isto humildemente e no precioso e sacrossanto nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Não deixe então de deixar o seu pedido ali, de oração nos comentários, se você estiver precisando de uma ajuda de irmãos que estão dispostos a orarem por você e suplicarem a misericórdia de Deus em favor uns dos outros. Deus abençoe a todos e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.